Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Desejamos a todos muita saúde e paz. Vamos iniciar as nossas reflexões de hoje com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, leitura feita pela nossa irmã Valéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os que são misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-o, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar. Que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Irmãos e irmãs, realizada a leitura do Evangelho, vamos agora realizar uma pequena prece de agradecimento a Deus. Senhor, Deus de bondade, de indulgência, de perdão e misericórdia, viemos aqui para contemplar a Tua beleza, a beleza da Tua criação que nos envolve, do qual também fazemos parte. Te agradecemos pelo sol, pelo ar, pela terra, pelos alimentos que nos sustentam a vida, pelas vestes, pela amizade e pela família. Todos esses valores, esses bens que o Senhor nos dá, nos permite usufruir, sejam por nós utilizados a fim de que os nossos atos e as nossas ações reflitam a Tua vontade. Que estes eflúvios de paz que chegam até nós nesses instantes sejam distribuídos para com aqueles que convivem conosco, no lar, no trabalho, na sociedade, a fim de que todos nós
nos alimentemos do Teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindo novamente ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Nós estamos aqui na nossa sede, no Jardim Gá, Parque Estrela d'Alva 9, Lusiânia, Goiás, transmitindo essas reflexões para todos os nossos associados, todos aqueles que se inscreveram no nosso canal no YouTube, a fim de compartilharmos pensamentos positivos no bem, enquanto aguardamos o retorno das nossas atividades presenciais. E isso se dará na medida em que a saúde da nossa população, da nossa saúde pública, ela se reequilibre e nos dê condição de segurança no nosso convívio diário. Embora saibamos que devemos aguardar a melhora desta situação, isso não nos desonera, não nos obriga de continuarmos usando máscaras, mantendo o distanciamento social, que é orientado pelas autoridades de saúde pública do nosso estado, do nosso município, do Distrito Federal e da União também, a fim de que cada vez mais nós preservemos a saúde nossa e dos nossos semelhantes. Além da gravação e da transmissão dessas reflexões, nós também temos o nosso grupo do WhatsApp, como vocês sabem, onde são vinculadas mensagens do Evangelho, comentários sobre a mediunidade, sobre a ciência da mediunidade, bem como nós realizamos um trabalho, um encontro espiritual chamado Encontro Fraterno Virtual, todas as quintas-feiras, todas as quintas às 20 horas e 30 minutos. E é uma sala do WhatsApp onde todos podem conversar, se manifestar, dar a sua opinião e nos colocarmos, aquilo que vai dentro do nosso coração, da nossa alma, nesses momentos. Nós também temos uma atividade que se dá às sextas-feiras, às 20 horas, em parceria, colaborando com o Centro Espírita Vinhas de Luz, em Vicente Pires, que também transmite palestras públicas às sextas-feiras, no qual nós estamos apoiando. Bom, queridos irmãos, outra atividade, antes que eu me esqueça, é a atividade de assistência espiritual. Nós participamos da equipe espiritual da casa, que presta assistência aos espíritos que aqui frequentam, porque diferentemente de nós encarnados, eles também guardam a sua preocupação com saúde, mas eles são amparados aqui e protegidos pela atmosfera da casa e pelos bons espíritos que os trazem aqui para também partilhar deste momento de palestras e de orações e vibrações que é feito na sequência dessa reunião. Uma coisa interessante que vai acontecer nesse mês de outubro é o mês onde a cristandade, a maioria de nós somos cristãos, e também muitas pessoas de outras filosofias ou sem religião nenhuma, que vão saudar e relembrar a vivência de São Francisco de Assis. Este mês de outubro é considerado, vamos dizer assim, um mês franciscano. E em nossa casa, no grupo da Amizade Francisco de Assis, nós também prestaremos as nossas homenagens a essa personalidade, essa figura tão querida mundialmente e que tanto contribuiu para reavivar a vivência do Evangelho que Jesus nos trouxe nos tempos em que viveu, no século XII, bem como em todas o movimento que foi iniciado por ele, o reavivado por ele dentro da igreja, e que também ganhou, vamos dizer assim, rompeu os muros da igreja e também contagiou positivamente o mundo todo, se a gente pode assim se exprimir. Então, nesse mês de outubro, nós estamos com as reflexões com base no pensamento e na vivência de São Francisco.
Então vamos refletir a respeito de alguns tópicos, alguns ensinamentos, algumas vivências que ele nos trouxe, inclusive com a colaboração de algumas vozes novas que irão nos ajudar nesse mês de outubro, compartilhando também seus saberes e seus sentimentos. Então nós trazemos hoje aqui para a nossa reflexão um tema muito interessante a respeito da vivência do perdão, da importância do perdão que foi ressaltada pela vivência de nosso querido mestre Francisco de Assis. Como vocês sabem, ele nasceu na cidade de Assisi, na Itália, no ano de 1181 ou 182, não se sabe bem a data certa, nem o mês correto, né? Existem só estimativas. Então diz que ele nasceu provavelmente no ano de 1181 ou 1182. Seus principais biógrafos assim apontam. E uma das características interessantes é que naquela época se viviam momentos tormentosos. Tanto quanto nós vivemos hoje, não sei, é difícil de comparar momentos históricos tão distintos, né? Mas para a gente ter uma ideia, o que era a França e a Alemanha na época estavam em conflagração, em conflitos bélicos. As cruzadas, que já tinham sido iniciadas, já estavam ocorrendo numa tentativa, segundo a justificativa da época, de recuperar as terras santas, Jerusalém, Israel, aquela região toda lá da Palestina, estavam, vamos dizer assim, ocupadas pelos nossos irmãos muçulmanos, com depredações, etc. E então, na própria Europa, na Itália, existiam conflitos entre umas cidades e outra, dentro do próprio Estado, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de Estado, né? Mas das organizações políticas da época, onde a Igreja era o poder, representava também o poder político, e estavam em conflitos internos, conflito entre o poder eclesiástico e o poder secular. Enfim, era um conflito, né, constante. Tanto pela própria topografia e geografia, arquitetura das cidades, se vocês forem verificar, na época, os muros altos, os muros das cidades tinham assim 2, 3 metros de largura, né, maciço de pedras altos, 10, 20 metros. As cidades eram cercadas por muros, porque havia, né, uma brutalidade, vamos dizer assim, e a civilidade, a cortesia, a diplomacia não era algo assim muito ainda difundido, muito estudado e praticado na sociedade naquela época, na plena Idade Média, né, alta Idade Média. Então, assim, esse era o ambiente social que vivia Francisco. E por isso que nós vemos ele exortando tanto as pessoas à paz, ao diálogo, ao perdão. Essa foi uma das tônicas da sua vida também, né? Dos aspectos mais importantes da ação do movimento franciscano iniciado por Francisco. Então começou uma das características interessantes dessa época é que ele já estava, vamos dizer assim, já tinha se iniciado a sua vida missionária, já tinha se convertido verdadeiramente à vivência do Evangelho. E quando ele o fez, ele já tinha participado de 2 conflitos. Um conflito de expulsão de autoridades que estavam à época ligadas à Alemanha, né, ao povo germânico, que mantinha a administração da cidade, foram expulsos juntamente com os nobres, né, foram expulsos essa administração e os nobres que apoiavam, e houve um conflito interno dentro da cidade de Assis. E São Francisco, né, Pedro, né, o filho de Pedro Bernardone, participou vamos dizer assim, deste momento histórico. Deveria ter uns 15 anos, 16 anos no máximo. E ele ajudou, inclusive, na construção das grandes muralhas
que foram feitas depois dessa expulsão, a fim de que evitasse um retorno, né? Então, ele trabalhou na construção dessa grande muralha, que ainda existe alguns pedaços lá, né? E alguns outros já estão em ruína. E também, no segundo momento, né, os nobres que foram expulsos de Assis, juntamente com os administradores, os vassalos, né? O vassalo que comandava administrativamente lá Assis, em nome de Frederico, né, que era o Barba Roxa, eles foram para a cidade vizinha, se abrigaram na cidade vizinha chamada Perúdia, ou Perúzia, muitos conhecem no Brasil. Então, em Perúdia, eles foram abrigados e fizeram uma aliança com a cidade, com os nobres, para que eles tomassem Assis novamente, recuperassem suas terras, seus palácios, alguns foram destruídos, né? E aí, novamente, houve uma revolta, né? Um conflito entre Perúdia e Assis foi derrotada num local chamado, onde existe hoje a cidade de Colestrada, entre Perúdia e Assis, dista em torno de 10 quilômetros uma cidade da outra, né? E no meio está uma pequeno povoado chamado hoje de Colestrada. E São Francisco, né, foi ao embate, né, guerreou, etc. E foi preso, ficou 1 ano preso, muito doente na prisão, e foi, né, vamos dizer assim, libertado a preço de ouro. Os que estavam lá, aqueles mais nobres, né, eram feitos prisioneiros para poder ser feito de moeda de troca, para que rendessem dividendos para os conquistadores, os vencedores da guerra, do conflito armado. Enfim, São Francisco retorna doente, etc. E aí começa a verificar como era a vida na época, de conflitos, etc. Quanto mal fazia ele, a sociedade, tanta gente passando fome, né? Tantos pobres que não tinham muito nem como cultivar as terras, porque as terras não eram deles, e se cultivavam ganhavam muito pouco, quase um regime quase escravo, parecido com um regime escravo. E ele começou a refletir sobre aquilo. E era uma pessoa de uma família abastada, e toda aquela história que nós já conhecemos de São Francisco, nós vamos tocar apenas na questão do perdão. Quando São Francisco, então, já inicia a sua caminhada, e com os primeiros, vamos dizer, seguidores, Pedro de Catane, Bernardo de Quintavalle, entre outros, Márcio, eles passando em atividades de evangelização, de visita às comunidades, de exaltação ao Evangelho, de curas, dezenas de curas que eram realizadas, lembrando mais uma vez a passagem do Cristo. Uma vez ele só vai à cidade de Poggio Bustoni, lá na Itália, próximo, lá no Vale do Spoleto, e estava muito preocupado, que o angustiava aqueles momentos onde ele tinha uma vida, vamos dizer assim, de playboy e príncipe da juventude, cometeu muitos excessos, e também por ter participado de conflitos armados. Provavelmente deve ter, como foi ferido, deve ter ferido muita gente, não se sabe. E ele estava preocupado com aquilo, porque aquilo o angustiava muito. Ele que buscava viver o amor, o perdão, a indulgência, e ele, pensando sobre os seus passos, ele buscava o perdão, e aquilo o angustiava. E até que nesse momento ele fez um retiro nas altas montanhas, em grutas. Existe a gruta lá em Poggio Bustoni, onde ele teve a certeza de que os pecados dele anterior tinham sido perdoados. Ele tinha recebido a indulgência, e a partir daquele momento, arrependido, né, ciente da sua culpa, ele recebe o perdão da espiritualidade de Jesus. E a partir daquele momento ele vai viver com mais alegria.
Outro momento também ligado à questão do perdão e a grande preocupação de não só beneficiar-se daquela indulgência, daquela graça recebida, do perdão das suas faltas, dos seus erros. Ele, uma vez, no ano de 1216, quando estava lá na pequenina capela dedicada a Nossa Senhora, Santa Maria dell'Angeli, chamado também como Porciúncula, conhecida por Porciúncula, significa pequena porção de terra em italiano. Então, naquela pequenina capelinha dedicada a Nossa Senhora, ele estava ali, já tinha reformado, já viviam os frades, ele e os outros, em pequenas choupanas de madeira, de palha, ao redor, onde cabia no máximo 2 pessoas, a orar, a jejuar, né, descansar das suas tarefas. E ele teve a visita de Jesus e de Maria, que chegaram ao ambiente. Ele estava em oração, naquele êxtase, ele vê Jesus e Maria envoltos em uma grande luz, uma grande claridade, e saúdam Francisco, né? E com relação ao trabalho de evangelização que ele estava realizando, e juntamente com Jesus e com os espíritos que o cercavam, e ele pergunta a Francisco se ele gostaria de algo que pudesse contribuir, continuar no trabalho. E ele pensou e falou: sim, gostaria que todas as pessoas fossem perdoadas, que neste local sagrado, todos que aqui viessem pudessem receber o perdão das suas faltas. E Jesus assim concedeu, né? Sim, então todos que vierem aqui serão perdoados. E aí Jesus fala para Francisco: mas vai ao Papa, vai ao Santo Padre e peça a ele, em meu nome, que autorize. Interessante essa parte, né? Jesus pedindo para que o Papa conceda. Eu concedo, mas vai também e consulta o Santo Padre. E ele foi, porque naquela época o Papa Honório III estava lá em Perúdia, a sua corte estava em Perúdia. E ele foi no dia seguinte com o Frei Márcio, que era o que acompanhava aquela época. E eles foram cedo a Perúdia e explicaram tudo todo o encontro que ele tinha tido com Jesus e com Maria, Nossa Senhora, né? E colocou isso: olha, Jesus autorizou e pediu que pedisse sua permissão. E ele falou: sim, mas assim, o que nós vamos pedir em troca? O que eles vão ter que presentear a igreja com o quê? Porque isso é concedido, o perdão, assim, dessa forma, pleno, só para quem vai para as cruzadas ou quem faz uma grande obra para a igreja. Aí falou: não, Jesus autorizou sem que nada fosse dado material, apenas a confissão, né, dos seus pecados e o pleno arrependimento com o compromisso de mudança. Era essa as únicas condições que Jesus e Maria tinham colocado. Aí o padre pensou, conversou, o Papa conversou com seus auxiliares, com seus assessores, e eles ficaram muito preocupados porque era uma capelinha que ninguém conhecia e isso poderia causar uma certa comoção social, política dentro da igreja, e como é que ia ficar assim, de uma maneira tão generosa, né? Então, assim, então o Papa resolveu conceder, mas colocou uma condição: será apenas
no dia 2 de agosto, todo ano, começando do pôr do sol do dia anterior, do dia 1º, até o final do dia 2 de agosto. Quem estiver em Assis, quem vier visitar a Porciúncula, fizer a confissão e arrepender-se, como Jesus falou, receberá a quitação, pleno perdão. Eles chamam de a indulgência plena ou plenária. O perdão, fica conhecido isso como o perdão de Assis, ou a indulgência da Porciúncula. É assim, mais uma vez, que Francisco mostra a sua preocupação com a pacificação social, né? E logo, alguns meses depois, antes de ocorrer essa primeira grande chamamento e grande peregrinação, Francisco, junto com bispos de diversas localidades de Assis, que era o Dom Guido, né? Conhecido Dom Guido, que o acolheu em diversos momentos, o aconselhou, bem como o bispo, o cardeal que aconselhava a ordem, e outros bispos da região se reuniram e ele fez a declaração com grande alegria: quero levar a todos ao paraíso, né? E aí anunciou que, a partir daquele momento, todo dia 2 de agosto, começou na véspera, Jesus e o Papa, a Igreja, concederiam pleno perdão, desde que nós nos arrependêssemos. Isso é muito importante, não é? O perdão foi um dos elementos centrais da pregação e da vida de São Francisco. Lembremos que naquela época, muito coincidentemente, havia vamos dizer assim, uma moda de saudação, né? Um jeito de saudação muito próprio daquela região, que não começou com São Francisco, mas começou naquela época, chamada paz e bem. Acabou sendo identificada com o próprio movimento franciscano, porque eles assim o faziam, né? Paz e bem, e outras saudações que foram, vamos dizer assim, foram herança do movimento franciscano, como o Senhor te dê a paz, o Senhor esteja nesta casa, são também saudações que o movimento franciscano, desde Francisco, veio trazer, pequenas palavras, mas que são de grande significado. Então a paz e o bem foi a sua vivência. Então diversos conflitos foram resolvidos por meio dessa ação de oração, de paz, como ele ardia, como ele mesmo coloca em alguns momentos, que o cristão deve arder no Evangelho, que a sua presença seja a própria pregação, né? A sua vida vivida no Evangelho, e nós estamos caminhando para isso, todos nós. Quando nós chegarmos a esse ponto, a pregação do Evangelho será a nossa própria presença. Palavras serão apenas figurações, porque a própria presença do ser cristão em sua plenitude, como era Francisco, transformava o ambiente, né? Fazia com que as pessoas ficassem permeáveis ao perdão, a pedir perdão, a ser perdoado. E diversos fatos dentro da literatura dos biógrafos ou hagiógrafos, né, de São Francisco mostram ele dirimindo, pacificando revoltas entre cidades, dentro da cidade mesmo, com a sua presença. Isso é o pedido: vamos nos perdoar, olha o que Jesus nos ensinou, e lembrava as passagens do Evangelho, e as pessoas compreendiam, né? Se abriam para a oportunidade do perdão. E a gente vê a pedagogia do perdão, né? A terapia do perdão. Muitas pessoas falam até do auto perdão. Olha só como você vai, no momento, você vai, se confessa com alguém e fala: olha, eu fiz isso de ruim para ciclano, eu fui contra a lei divina, mas eu estou arrependido. Olha só o arrependimento, como é importante o arrependimento.
ela é de importância vital na saúde da alma, arrepender-se. E a gente assumir a nossa, vamos dizer assim, desculpa, uma palavra um pouco forte, né? Algumas comunidades científicas sentem calafrio, assumir a nossa culpa. Nós somos culpados. Foi você que fez aquilo? Foi, a culpa foi minha mesmo. A gente assumir isso. Isso é sinal de humildade. Porque o que a gente faz? Não fui eu não. Né? Não foi, a culpa não é minha não. Nem sei o que aconteceu. Não tem nada a ver com isso. A culpa é dele. A gente sempre aponta. Mas a gente apontar para nós mesmos é um sinal de reconhecimento. Mas não basta isso. Eu reconheci. E agora? E aí o que era a proposta da indulgência plenária, do perdão de Assis é o quê? Renovar-se. Porque não adianta a gente apenas pedir perdão, confessar-se e continuar realizando, fazendo, pensando naquilo que criou aquela situação, onde nos constrangeu e principalmente constrangeu o nosso semelhante. Outra parte importante também, e aí Jesus nos fala, de nós irmos pedir perdão a quem nos ofendeu, quem foi nossa vítima, né? Quem foi ofendido por nós, nós pedirmos perdão. Importantíssimo, é um exercício difícil de ser feito. E tem circunstâncias que isso até se torna mais inconveniente, vamos dizer assim, do que tudo. Né? Então, muitas vezes a gente entregar a Deus mesmo. Tem situações que é só conversar com Deus, porque se for colocado isso à luz do dia, o transtorno pode ser até pior. Né? Existem situações em que você se revelar aquilo que você fez vai nos trazer não só a nós, mas principalmente ao outro. E aí é que está a razão de, muitas vezes, o perdão ser direto com Deus. Né? Porque Deus vai compreender e vai deixar com que aquele mal, que muitas vezes não apareceu, ele continue acabou, a situação acabou. Então, mexer naquilo do passado pode transtornar a vida das pessoas, não só aquele que causou, mas a vida das pessoas que nem sabiam daquilo. Então, são situações muito delicadas, não é mesmo? Então, por isso você vai lá e pede perdão. E com os judeus que comemoraram, né, tiveram a passagem do Yom Kippur. O Yom Kippur, você já ouviu falar do Yom Kippur? Pois é semelhante a isso. É um dia onde os judeus, se não me engano, foi no dia 27 agora de setembro, eles fazem um jejum de 24, 25 horas, sem tomar nem água. Não comem nem tomam água. Ficam ali, dormem, claro, vão dormir, fazem suas orações, pensando naquilo que fizeram, que não foi legal, não foi bom, pedindo perdão a Deus, para que um ano novo que se inicia, eles possam ter seus nomes inscritos no livro da vida, porque saíram da morte, do pecado, do erro, reconheceram isso e ganham a oportunidade da renovação. É o que eles chamam do Dia do Perdão, ou Yom Kippur. Então é semelhante à indulgência da porciúncula, um momento de renovação. Então é necessário isso para nós, mas Deus é tão misericordioso, Ele não perdoa, perdoa porque Ele é misericórdia infinita, não há como mensurar o perdão e a misericórdia divina. Mas e nós? Estamos dispostos a modificar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos tornarmos pessoas mais ligadas a Deus e ao amor ao próximo? Queridos, essas são as nossas reflexões franciscanas deste mês de outubro. Esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade para continuarmos a fazê-las. Fiquem agora com a nossa oração cantada. Muita paz.